Olá, todo mundo! Eu sou Michelle Evangelista do podcast Católicos Leggeri e eu volto aqui com vocês no segundo episódio da série Heróis da Eternidade. Nesse segundo episódio, eu trouxe para vocês uma história chamada Os Sete Adormecidos e vou ler essa história tirada da Legenda Áurea, Vidas de Santos, de Jacopo de Varazzi. Os sete adormecidos eram originários da cidade de Éfeso. O imperador Décio, perseguidor dos cristãos, foi a Éfeso e mandou edificar templos no centro da cidade para que neles todos oferecessem sacrifícios aos ídolos. Ordenou também que se prendessem todos os cristãos e os forçassem a sacrificar ou seriam mortos. O medo do castigo foi tal que amigos delatavam amigos, pais delatavam filhos, filhos delatavam pais. Encontravam-se naquele momento na cidade 7 cristãos: Maximiano, Malco, Marciano, Dioniso, João, Serapião e Constantino, que sofriam ao ver essa situação. Eles eram personagens importantes no palácio, mas desprezavam os sacrifícios aos ídolos e em casa entregavam-se a jejuns e orações. Denunciados e levados à presença de Décio, ficou comprovado que eram mesmo cristãos, mas foi dado a eles um certo tempo, até o retorno do imperador, que partia em viagem para renegarem sua crença. Entretanto, eles distribuíram seu patrimônio aos pobres e resolveram se esconder no Monte Célio. Durante muito tempo, todo dia um deles ia até a cidade disfarçado de mendigo buscar o que necessitavam. Quando Décio retornou à cidade e mandou procurá-los para que sacrificassem, Malco contou aos seus companheiros a fúria do imperador e todos sentiram muito medo. Colocando diante deles os pães que trouxera, Malco propôs que se reconfortassem com o alimento e se fortalecessem para o que estava por vir. Sentaram-se, comeram e conversaram, tristes e lacrimosos, quando pela vontade de Deus, repentinamente, adormeceram. Quando se procurou por eles, sem encontrá-los, Décio foi informado que os jovens haviam distribuído seus bens aos pobres e se refugiado no Monte Célio, para continuarem cristãos. Décio ordenou, então, que os pais deles comparecessem à sua presença e ameaçou-os de morte se não contassem o que sabiam a respeito. Da mesma forma que todos faziam, os pais acusaram os filhos de terem distribuído seus bens aos pobres. Pensando no que fazer e sem saber que era orientado por Deus, o imperador mandou fechar com pedras a entrada da caverna em que estavam, de forma a que morressem de fome e ficassem privados de sepultura. Os servidores assim fizeram, e 2 cristãos, Teodoro e Rufino,
escreveram o martírio dos jovens e cuidadosamente colocaram um relato entre as pedras. Morto Décio e toda aquela geração, 372 anos depois, no 30º ano do reinado de Teodósio, propagou-se a heresia que negava a ressurreição dos mortos. Entristecido ao ver a fé atacada de tal forma por ímpios, o cristianíssimo imperador Teodósio vestiu um cilício e retirou-se para um local isolado onde chorava todos os dias. Vendo isso, Deus misericordioso, para consolar os chorosos, confirmar a esperança na ressurreição dos mortos e abrir os tesouros de sua benevolência, ressuscitou os referidos mártires. Ele colocou no coração de um cidadão de Éfeso o desejo de construir no Monte Célio estábulos para seus pastores. Os pedreiros abriram a gruta, os santos ressuscitaram e cumprimentaram-se normalmente, acreditando que haviam dormido apenas uma noite. Lembrando da tristeza da véspera, perguntaram a Malco o que Décio havia decretado a respeito deles. Ele respondeu: como disse ontem, estamos sendo procurados para que sacrifiquemos aos ídolos. É isso que o imperador pretende de nós. Maximiano falou: Deus sabe que não sacrificaremos. Depois de confortar seus companheiros, ele mandou Malco ir à cidade, comprar pão em maior quantidade que na véspera e na volta contar sobre as ordens do imperador. Malco pegou 5 moedas e saiu da caverna. Viu as pedras, ficou admirado, mas estava imerso demais em outros pensamentos para pensar nelas. Chegou receoso à porta da cidade e ficou muito admirado ao ver sobre ela o signo da cruz. Em outra porta aconteceu o mesmo, e assim em todas as portas, ficando muito admirado por encontrar a cidade tão transformada. Ele fez o sinal da cruz e voltou à primeira porta, pensando que sonhava. Encorajado, cobriu o rosto e entrou na cidade. Entre os mercadores, ouviu homens falando de Cristo e, estupefato, pensou: o que é isto? Ontem não se ouvia ninguém pronunciar o nome de Cristo e agora todos o confessam. Acho que não é a cidade de Éfeso, é uma outra, mas não sei qual. Como perguntou e lhe responderam que era Éfeso, pensou que era melhor voltar para seus companheiros. Antes foi comprar pão, deu o dinheiro aos mercadores e estes ficaram surpresos, acreditando que o jovem tinha encontrado um velho tesouro. Vendo-os falar tanto entre si, Malco pensou que queriam levá-lo ao imperador e, aterrorizado, disse que podiam ficar com os pães e as moedas de prata. Os mercadores perguntaram: de onde você é? Mostre-nos onde encontrou os tesouros de antigos imperadores. Seremos sócios e guardaremos seu segredo. Amedrontado, Malco não sabia o que dizer. Vendo que ele se calava, os mercadores puseram uma corda em seu pescoço e arrastaram-no até o centro da cidade. Correu o rumor de que o jovem tinha encontrado tesouros. Todos se reuniam em torno dele e olhavam com admiração. Ele queria dizer que não havia encontrado nada, mas olhava para todos e não reconhecia ninguém, sequer um de seus parentes, que acreditava estarem vivos.
e parecia um louco no meio da população da cidade. Ao ouvir isso, o bispo São Martinho e o procônsul Antípatro, que chegara à cidade recentemente, mandaram os cidadãos levarem-lhes com cuidado o jovem e seu dinheiro. Enquanto os oficiais o levavam à igreja, Malco pensava que o conduziam ao imperador. Após examinar as moedas, o bispo e o procônsul perguntaram onde ele tinha encontrado esse tesouro desconhecido. Ele respondeu que não havia encontrado nada, que o dinheiro vinha do bolso de seus pais. Interrogado sobre sua cidade de origem, respondeu: "Sou desta cidade, se ela é Éfeso." O procônsul disse: "Traga seus pais, para que eles testemunhem por você." Ele disse seus nomes, mas ninguém os conhecia e pensavam que ele mentia para poder escapar. Disse o procônsul: "Como acreditaremos em você que estas moedas de prata são de seus pais, se tem uma inscrição de mais de 377 anos, sendo dos primeiros dias do imperador Décio, não se parecendo em nada às nossas moedas de prata? Como seus pais viveram há tanto tempo e você é tão jovem? Você quer enganar os sábios e os anciãos dessa cidade? Por esta razão, devemos entregar você à lei, até que confesse sua descoberta." Suplicando, Malco disse: "Por Deus, senhores, digam-me o que querem saber, que direi o que há em meu coração. Onde está agora o imperador Décio?" O bispo disse: "Filho, ele já não está mais nessa terra. O imperador chamado Décio viveu há muito tempo." Malco disse: "É por isso, Senhor, que estou tão espantado e que ninguém acredita em mim. Sigam-me, eu mostrarei a vocês meus companheiros, que estão no Monte Célio, e assim acreditarão. O que sei é que fugimos do imperador Décio e ontem mesmo vi entrar nessa cidade, se ela é Éfeso." O bispo pensou e disse ao procônsul que tudo aquilo era uma visão que Deus queria comunicar por meio daquele jovem. Então, eles e uma multidão de cidadãos seguiram Malco, que entrou antes deles onde estavam seus companheiros. E depois o bispo encontrou entre as pedras o relato lacrado por 2 selos de prata. Reunido o povo, ele leu o relato para a admiração de todos, que vendo os santos de Deus sentados na caverna com aparência de rosas florescentes, ajoelharam-se e glorificaram a Deus. Logo a seguir, o bispo e o procônsul enviaram uma mensagem ao imperador Teodósio, pedindo que viesse testemunhar os milagres que Deus acabava de manifestar. Imediatamente, o imperador levantou-se do solo, largou o cilício e foi de Constantinopla até Éfeso, glorificando a Deus. Todos foram encontrá-lo e juntos dirigiram-se à gruta. Assim que viram o imperador, os rostos dos santos brilharam como o sol. O imperador entrou, prosternou-se diante deles, glorificando a Deus. Ergueu-se, abraçou cada um deles chorando e dizendo: "Vejo-os como se visse o Senhor ressuscitando Lázaro." São Maximiano então falou: "Acredite, foi por você que Deus nos ressuscitou antes do dia da grande ressurreição, para que você não duvide da ressurreição dos mortos. É verdade que nós ressuscitamos, que como uma criança no útero da mãe, vivemos protegidos, vivemos dormindo sem nada sentir." Dito isso, todos viram como inclinaram a cabeça para a terra, adormeceram e entregaram o espírito, seguindo a ordem de Deus.
O imperador, por sua vez, levantou-se, derramou lágrimas sobre eles e os beijou. Ordenou em seguida que se fizessem sepulcros de ouro puro para colocá-los. Mas naquela mesma noite, eles apareceram ao imperador, dizendo que se até então haviam repousado na terra e da terra haviam ressuscitado, que fossem deixados na terra, até que o Senhor os ressuscitasse de novo. O imperador mandou que se ornamentasse aquele lugar com pedras douradas e que todos os bispos que aceitassem a ressurreição fossem absolvidos de seus erros anteriores. Que eles tenham dormido 372 anos, como se diz, permite dúvidas, pois eles ressuscitaram no ano do Senhor de 448, e Décio reinou apenas 1 ano e 3 meses no ano do Senhor de 252, ou seja, eles dormiram apenas 196 anos.